Olá, eu sou o acadêmico Aldo Maurício, do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá, da disciplina Direito Administrativo 2, sob orientação do professor Dr. Raul Galahad. O tema que nos fora proposto apresentar é sobre o pregão eletrônico. E para início de conversa, eu quero aqui trazer algumas definições doutrinárias, tanto da doutrina brasileira quanto da doutrina portuguesa. Bom, primeiramente, para a doutrina brasileira, de maneira geral, o pregão eletrônico ele é considerado uma modalidade de licitação usada pela administração pública para adquirir produtos e serviços comuns. Vale ressaltar que a doutrina diz que é obrigatória no âmbito da administração direta, indireta, da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ainda sobre essa conceituação, definição da doutrina brasileira, diz o seguinte, que pregão eletrônico é considerado um sistema inovador de licitação eletrônica que permite que as entidades governamentais elas possam adquirir bens e serviços por meio de um processo competitivo que representa um marco significativo na transformação dos processos das compras públicas. Diante disso, o professor Rony Charles ele vai definir pregão eletrônico da seguinte maneira, abre aspas, a modalidade de licitação utilizada para é uma modalidade de licitação utilizada para aquisição de bens e serviços comuns, independente do valor da contratação. Ainda sobre pregão eletrônico, nós temos também aqui o pensamento doutrinário brasileiro que diz que na tentativa do poder público desburocratizar o procedimento licitatório, procurando simplificá-lo para obter melhores resultados, tendo em vista o interesse público, essa modalidade de licitação, ela se inicia com a convocação dos interessados, por meio da publicação de um diário oficial, em jornais de grande circulação e facultativamente por meios eletrônicos. Isso aí são algumas definições doutrinárias que nós podemos apresentar aqui para vocês no pensamento brasileiro. Também, trazendo de maneira muito rápida aqui, no contexto jurídico português, trata-se de uma modalidade de licitação pelo qual o órgão público realiza a aquisição de bens e serviços por meio de uma disputa eletrônica entre os interessados. Então, o que nós conseguimos perceber com isso? Que tanto a definição doutrinária portuguesa quanto a definição doutrinária brasileira, elas possuem um consenso, uma convergência em dizer que se trata de uma licitação eletrônica. Primeiro ponto. O professor Cordeiro Gomes, ele vai dizer que o pregão eletrônico é um meio eficiente para promover a transparência, a celeridade e a eficiência nas licitações públicas. Além disso, tanto ele quanto os outros autores vão dizer que esse que é um meio eletrônico de grande eficácia para a realização das licitações, possibilitando aí uma maior participação dos interessados, uma vez que vai permitir que os fornecedores de diferentes localidades geográficas de um país, como o Brasil, que é um país de dimensões continentais, possam participar desses processos licitatórios. Ainda no campo doutrinário português, nós destacamos também que existem alguns pontos de controvérsia em relação ao pregão eletrônico. Segundo o Cordeiro Gomes, um dos questionamentos diz respeito à possibilidade de fraude e da insegurança na realização dessas licitações eletrônicas. Então aí ele está apresentando as questões negativas. Então essa preocupação dele, ela é legítima, tendo em vista que os sistemas eletrônicos eles são extremamente vulneráveis aos ataques cibernéticos e com isso poderia prejudicar aí esse processo eletrônico aí. Então, como o tempo é curto, é isso que nós gostaríamos de apresentar para vocês aí. Nossos colegas agora vão dar continuidade aí sobre esse tema de grande importância que é pregão eletrônico.
Olá, boa tarde. Meu nome é Anderson Reis. Vou dar continuidade à apresentação desse trabalho que trata acerca do pregão eletrônico, que foi orientado e supervisionado pelo professor Raul Galati. Nesse item específico, nós vamos tratar acerca do marco legal no Brasil, falar também sobre o marco legal em Portugal, trazer algumas jurisprudências, indicativos de algumas jurisprudências do STF e também apontamentos acerca de doutrinas no Brasil. O arcabouço legal no Brasil, que rege o pregão eletrônico, ele vai consistir então em diversas disposições legais, regulamentos e jurisprudência. O mais importante é a Lei 14.133 de 2021, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O pregão eletrônico, então, no Brasil, é uma modalidade de licitação voltada para a aquisição de bens e serviços comuns, como inclusive foi muito bem colocado pelo colega Aldo Maurício anteriormente. Então, a lei ela vai estabelecer, inclusive, que todos os documentos e propostas sobre o pregão eletrônico devem tramitar exclusivamente pelo meio eletrônico, que é uma adequação da administração pública aos avanços tecnológicos, né? Então, a legislação é que vai trazer as fases do pregão eletrônico. Começa a partir da publicação do edital em site oficial, plataformas, às vezes portal de compras, né, do governo, o recebimento de propostas, abertura e análise dessas propostas, a fase de lances, a negociação, a habilitação do vencedor e, por fim, a adjudicação e a homologação. O objetivo do pregão eletrônico no Brasil então é conferir maior eficiência, transparência e competitividade aos processos licitatórios, utilizando dessas plataformas, de diversas plataformas digitais, para ampliar então o acesso de fornecedores e garantir melhores condições para a administração pública. Em Portugal, o pregão eletrônico é um modelo de contratação pública que vai se basear na concorrência eletrônica, que vai ser também utilizado para a aquisição de bens e serviços para o setor público. O marco legal em Portugal, então, é o Código de Contratos Públicos, o CCP. Ele também vai permitir, tem como objetivo permitir maior transparência, eficiência e economia para a administração pública. Em Portugal, as contratações elas são realizadas por meio de plataformas também, igual no Brasil, plataformas eletrônicas que são certificadas pelo Estado. As plataformas, então, elas vão servir como um mecanismo que possam garantir maior transparência e rastreabilidade dos processos licitatórios. Também existem as fases do pregão eletrônico, como no Brasil, mas a ordem ela meio que se altera. A publicação do anúncio, a apresentação de propostas, a sessão de lances, a avaliação e adjudicação, que é a penúltima fase, e por fim a formalização do contrato. Em Portugal, inclusive, o pregão eletrônico ele pode assumir diferentes formatos, inclusive como concursos públicos, ajustes de direitos. Então, há uma variação um pouco maior do pregão eletrônico. Para tratar acerca da doutrina, eu gostaria de citar então para os colegas Marçal Justen Filho, especificamente sobre o seu livro Curso de Direito Administrativo, onde o autor vai abordar os aspectos jurídicos da licitação eletrônica e ele vai enfatizar inclusive a importância da transparência, da concorrência e da equidade no processo. Também citar o Carlos Ari Sandfeld, na sua obra Licitação e Contratos Administrativos, que o autor vai destacar o potencial das plataformas eletrônicas na redução de custos, no aumento da concorrência e na aceleração dos processos de contratação da administração pública. Acerca dos entendimentos de jurisprudência do STF, é importante então citar para os colegas a ação direta de inconstitucionalidade 4.330, no qual o STF reafirmou que a licitação eletrônica é um dos mecanismos que promovem a eficiência, a transparência e a concorrência mais leal nas compras públicas. E, inclusive, ressalta que atende aos princípios constitucionais da livre concorrência, da legalidade e da eficiência econômica. Olá, me chamo Taylor Costa, acadêmico de Direito da turma de 2021 da Universidade Federal do Amapá,
Darei prosseguimento ao presente trabalho, dissertando agora um pouco sobre a jurisprudência do STJ e o seu entendimento com relação ao pregão eletrônico, destacando decisões importantes que impactam a administração pública e as empresas licitantes. Pois bem, o STJ tem atuado no sentido de tentar harmonizar os interesses dos licitantes da administração pública, observando a aplicação de princípios como da isonomia, legalidade e impessoalidade. Um ponto central a se destacar é a desclassificação de propostas, que hoje tem o STJ, que só pode ocorrer se a oferta não atender os critérios previstos no edital ou na legislação, evitando restrições que sejam desnecessárias e que de alguma forma possam influir na livre concorrência. Certo? Um julgamento relevante a se destacar é o do RESP 1840-113 e do RESP 1840-154, que definiu que editais não podem mais fixar um percentual mínimo para a taxa de administração, pois entende o STJ que esse tipo de medida viola a lei de licitações, a qual proíbe a fixação de preços mínimos. O relator ministro Aldo Fernandes destacou também que a taxa de administração faz parte do preço e que há outros elementos para evitar propostas que sejam inexequíveis, como, por exemplo, a prestação de garantias. Certo? Então, essa decisão reforça que o pregão eletrônico deve priorizar a proposta mais vantajosa para a administração pública, sem restrições que limitem a concorrência. O STJ, então, segue atuando para garantir que as licitações ocorram de forma transparente, justa e eficiente. Oi, gente, eu me chamo Evelyn, eu vou dar continuidade na fala dos meus colegas a respeito do pregão eletrônico e nesse momento dando ênfase nas vantagens desse processo, desse modo que é o pregão. Uma das principais vantagens é em relação à agilidade e à transparência também, porque o pregão, por ele ser rápido, pelo sistema dele se dar da forma como se dá, ele evita deslocamentos desnecessários, ele evita reuniões desnecessárias e ele é muito mais rápido, Então ele é ideal para situações em que se necessita de uma resposta imediata. No caso, por exemplo, de compra de equipamentos médicos, na situação da pandemia, por exemplo. E para além disso, além dessa agilidade que se dá no processo, a gente também tem a questão da transparência, porque todas as informações referente a essa competição, referente ao processo do pregão, ficam disponíveis de uma maneira pública, todo mundo tem acesso. Isso também facilita com que as pessoas, os empresários, enfim, eles tenham vontade de participar, mais vezes, Essa maneira de ser transparente, ela facilita a participação de outras pessoas, de mais pessoas. E agora, se tratando dos desafios que o pregão eletrônico ele enfrenta, boa parte deles, a grande maioria e o problema assim, mais sério que essa modalidade enfrenta é em relação à tecnologia mesmo, a qualidade da tecnologia nos órgãos públicos, Então, a questão da dificuldade em relação a equipamentos de qualidade, internet rápida, com um bom provedor, para além da questão do corpo técnico mesmo, um problema de capacitação técnica dos servidores para esse tipo de modalidade, de licitação. E no contexto da pandemia, o pregão eletrônico ele foi essencial, porque ele respondia a uma das principais necessidades que a gente enfrentou durante a pandemia da Covid, que foi essa questão das restrições em relação a contato e o distanciamento social. Uma vez que o pregão ele acontece de maneira online, eletronicamente, você não tinha esse contato, você não tem esse contato, o que fez com que as compras governamentais, as aquisições por parte dos órgãos, elas não parassem, Então tudo continuasse de uma maneira assim, com continuidade mesmo e de uma maneira célere, porque a gente entende, como foi explicado anteriormente, que o pregão eletrônico sendo feito online, a gente ainda tem essa disponibilização pública, das informações, enfim. Então, é um processo célere que se mostrou muito eficiente na pandemia pelas necessidades que a população teve,
né? Então, as compras, o trabalho do governo não parou por conta de aquisição de produto, porque tudo continuou, tudo pôde continuar de uma boa maneira, de uma maneira célere, né? De uma maneira rápida e contínua. Traçaremos agora um paralelo entre o princípio da segurança, um dos princípios da administração pública, e o pregão eletrônico. No contexto do pregão eletrônico, o princípio da segurança significa proteger os recursos públicos, prevenir a corrupção e garantir um tratamento justo para todos os licitantes. O pregão eletrônico ele fortalece os princípios como transparência e rastreabilidade, porque todas as etapas elas são registradas digitalmente, o que permite auditorias futuras muito mais detalhadas. Assim, qualquer interessado vai poder verificar as decisões tomadas e isso acaba reduzindo o risco de corrupção e favorecimento de licitantes específicos. Além disso, outro benefício é a eliminação de interferências subjetivas. Nos processos tradicionais, as relações interpessoais entre licitantes e agentes da administração pública poderiam influenciar nas decisões. Já no pregão eletrônico, os critérios eles são objetivos e automatizados, o que garante a imparcialidade. Além disso, o sistema impõe regras muito mais rigorosas para a qualificação dos participantes, dificultando a possibilidade de fraude. Então, concluindo o presente trabalho, em resumo, o pregão eletrônico ele é uma ferramenta poderosíssima para garantir a segurança da contratação pública. Existe uma série de benefícios como a transparência, objetividade e controle, que são fundamentais para proteger o interesse público. Entretanto, é essencial evoluir continuamente, para que nós continuemos fortalecendo a segurança digital e ampliando o acesso ao sistema. Muito obrigado pela atenção de todos.